Olá, meninas, tudo bem? Eu sou a Tatiana. Estamos aqui para iniciar o nosso programa Um Tempo com Elas. Eu, a Tainá. Olá, meninas, eu sou a Tainá. É um prazer estar aqui com vocês. Meninos também. Sim, é um tempo com elas, mas cabe a todos aqueles que queiram participar e ter um tempo conosco, aonde vai ter um tempo de palavra, um tempo de conhecimento, um tempo de experiências. Vai ser um tempo bem legal entre uma troca entre nós e vocês. Sim, nós teremos alguns convidados, nós chamaremos algumas pessoas de profissão, algumas colunas, algumas lideranças, não é, Tati? Queremos compartilhar com vocês um tempo da nossa vida, né, secular, também como que a gente consegue lidar com a nossa casa, com os nossos filhos. Eu sou mãe, tenho dois filhos de uma idade, uma de 13 e um de 4, né, que são umas idade diferente, e como a gente consegue lidar com a igreja, com os nossos cargos ministeriais. Nossos compromissos do dia a dia, né? As batalhas que nós enfrentamos diariamente. Não é fácil. Então, por isso que nós estamos aqui para um tempo de mesa, para um tempo de comunhão, um tempo com elas. E agora eu quero que a Tati se apresente mais, fale um pouquinho sobre mais dela, sobre o ministério. Bom, como eu já falei no começo, eu sou a Tatiana, eu sou mãe de dois filhos, a Graziele, o Isaac. A Graziele tem 13 anos, já é uma pré-adolescente. O Isaac tem 4 aninhos. E aí, então, assim, a gente vemos que para todas as idades, né? A gente quer passar aqui um pouquinho para vocês que é corrido para todas as idades, desde a mais nova, né, do jovem, dos adolescentes, até a pessoa mais experiente, mais velho. Eu tenho meu cargo ministerial, que é o evangelismo, né? E, e a gente se desdobra para conciliar nossa casa, conciliar as coisas da igreja. A gente entendemos que, primeiramente, a gente temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas, mas nesse mundo que a gente vive hoje, a gente sabe que não é fácil, que tem lutas, que tem dificuldades. E nesse tempo de mesa, a gente quer compartilhar um pouquinho isso com vocês, como a gente tem lidado com isso, passar um pouco das nossas experiências que a gente tem, aprender com vocês também, aqueles que quiserem estar deixando alguma sugestão, alguma pergunta, pode se sentir à vontade, tá? Que a gente vai estar respondendo, assim, na medida do possível. E eu acredito que é um novo tempo que o senhor está preparando, não só para mim, como para a Tainá e para vocês. Uma nova experiência para nós, né? Falando um pouquinho sobre mim, eu sou Tainá, sou estudante de psicologia, também tenho um ministério. O Senhor me chamou para uma grande obra e são diversos desafios. Quando o Senhor nos chama, nos separa, a gente começa a viver diversos conflitos, a gente precisa renunciar todos os dias a nós mesmos e não é fácil. A renúncia, né? A renunciar para estar aqui, para mim é um grande desafio. Quando eu recebi um convite para fazer o programa, eu já me assustei, mas a mesa, ela nos ensina que nós podemos tudo, porque foi na mesa que Jesus ensinou os discípulos muitas coisas, deixou muitos legados e muitas experiências eles Como viveram, diz, né? né? A mesa é um tempo de comunhão, né? Só se senta à mesa aquelas pessoas que você tem mais intimidade, aquelas pessoas que você quer compartilhar algo, que você quer dividir algo, né? É Sim, uma coisa de aconchego, é como se diz, casa de mãe, né? Que você chama para sentar, você chama para se chegar perto. E é isso que a gente quer ter com vocês, a gente quer compartilhar momentos assim com vocês, né? De mesa, de conversa, de coisas novas, experiências. que não tem sido fácil, viu? Porque hoje, para chegar aqui, o nosso primeiro dia não foi fácil. Travamos uma batalha, tanto eu quanto ela, para estarmos aqui, mas independente de qualquer coisa, estamos aqui. E Deus tem sido fiel em todo momento. Acho que quando nós temos a certeza e a convicção de que Deus ele está conosco, que está no propósito, certamente ele envia recursos
a presença de Deus me acompanhou hoje o dia inteiro para que eu pudesse chegar aqui hoje e entender que o Senhor está no propósito e que independente das circunstâncias, independente das batalhas, independente do que eu vou enfrentar, no final sempre haverá o Senhor me esperando. E é o que eu acho mais incrível, né? A compartilhar o contato, a fé, a presença de Deus todos os dias na minha vida. Eu acredito que eu tento viver constantemente isso com Deus, mesmo que muitas das vezes doa, porque servir ao Senhor dói, né? Que nem você falou no começo, é uma renúncia, né? E renunciar a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas carnes, os nossos limites, né? É muito difícil. Mas quando a gente entende o porquê que a gente está renunciando isso e para quem, se torna mais fácil. Fica leve, né? Parece que dá um renovo, né? Foi assim que a gente conseguimos chegar aqui, porque não foi fácil. Mas fazer a vontade do Senhor é gratificante. Quando você vê a mão do Senhor agindo, quando você vê o cuidado que o Senhor tem, né, diante das nossas vidas, parece que todo aquele esforço, parece que tudo aquilo que você renunciou não te faz falta. Sim. E nós estamos aqui, vocês estão diante de duas mulheres com histórias diferentes. Eu não tenho filhos ainda, não sou casada ainda, mas eu creio que Deus, ele tem um propósito. Eu creio que o tempo da mesa, ela te traz muitas experiências e nós queremos compartilhar a nossa vida e também receber, através de vocês, como a Tati falou, perguntas, nós estaremos aqui para responder, nós estaremos aqui para conversar. Eu acredito que a gente tem muita liberdade de conversar com o Espírito Santo como amigo. Eu vejo ele como amigo real na minha frente. E então você pode também mandar as mensagens, Sim. Conversar conosco como amigos, porque nós estamos aqui realmente para ter um tempo com elas, independente de quem você seja. E o legal é essa troca, né, tá? De idade, de experiências, né? Um com os outros, porque assim, não é pelo fato de eu ser mais velha e ter filho que eu sei de tudo. Exato. Você passou por experiências que eu não passei, como elas de casa também devem ter passado por algo que a gente não passou, né? E você, por ser mais nova, também tenho que aprender comigo, tenho que aprender com elas também, né? E a mesa é isso, é alimentar-se, né? Cada um se alimenta um pouco do que o outro tem para oferecer, né? Sim. É uma troca mesmo e de experiências, e uma vai fortalecendo a outra e vai ajudando na dificuldade da outra, né? Porque aquilo que eu passei, eu posso te ajudar, mas aquilo que você passou, você pode me ajudar. E acredito que muitas em casa também têm passado por situações que a gente passou, né? Porque não é só porque a gente serve ao Senhor que a gente não tem limitações, que a gente não passa dificuldades, né? A todo tempo. E então, diante dessas experiências, a gente pode fortalecer uma outra e ir guiando, né? Mostrando o caminho, porque o Senhor fala na palavra dele que é bom que ande em dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, né? Quando uma pessoa já passou por um processo ou já passou por um caminho, fica mais fácil para poder guiar os outros que vêm atrás, né? Como a gente tem visto aqui diante da nossa igreja, do nosso ministério, tem falado muito de legado, né? De deixar um legado, de deixar algo para aqueles que vêm atrás, né? Sim. E eu acredito que esse tempo de mesa que a gente está tendo aqui é para isso. Deixar algo que venha servir para alguém mais à frente, né? Sim. Aquilo que nós já passamos, algumas experiências que a gente tem, para deixar que sirva, né? Para alguma pessoa. Um testemunho, né? Sim, também, Acredito que todos os dias a nossa vida, o nosso posicionamento, a forma que nós vivemos, ela gera testemunho. E de alguma maneira, aquilo que nós passamos vai alcançar alguém. Eu acho que quando a gente passa por uma coisa que talvez pra gente seja o fim, eu acredito que é um testemunho, porque lá na frente alguém vai precisar ouvir o que foi o fim pra você. Sim, e saber que se você passou, ela consegue passar também. Exatamente. Né? Por isso que o testemunho nem muitas vezes é só de falar, mas sim de viver. Né? Porque acaba servindo de exemplo para outras pessoas, né? E às vezes são pessoas que a gente nem conhece, né? Que você não tem intimidade. Mas o fato de ela somente te observar, ela acaba tendo força
ela acaba tendo esperança para conseguir passar o que ela tá passando, né? Sim. É coisa linda o que o Senhor acaba fazendo, né? Então, a gente a todo tempo vê quão precioso é, quanto vale a gente estar na presença do Senhor, independente de qualquer coisa. Ela completa, seja no luto, seja na alegria, seja nos momentos de aflições, a presença ela nos completa. Sim, Ter esses a dias eu presença de tava Deus. meditando em Moisés, né? Na passagem de Moisés e vendo a história de Moisés. E uma parte me chamou muita atenção, que quando Moisés fala que ele vai se apresentar para Faraó, que ele fala quem ele é, e o Senhor fala para ele, fala que eu sou. E é verdadeiramente, ele é tudo aquilo que a gente precisa. Se é alegria, se é na dor, se é na cura, se é num mantimento, se é numa provisão. Ele tem o escape, ele tem o direcionamento, ele tem a solução para tudo. Como diz na palavra, nada é impossível para ele, né? Tudo é no tempo certo. Sim. Acho Tudo bem que às vezes a que gente quer acelerar alguma coisa. é real, mas e o tempo, muitas das vezes, a gente não quer aceitar. Mas a gente precisa entender que tudo é no tempo certo. E hará o escape. A gente tem que entender o propósito, né? E para entender o propósito? Você tem que entender quem está te enviando esse propósito. Porque com ele tudo é perfeito. É no tempo, é no jeito, é na maneira de se executar, porque às vezes o Senhor ele vem na contramão das coisas, né? Ele te lança uma palavra, mas aí você olha para sua vida e fala, ué, mas o Senhor me lançou uma palavra e está totalmente ao contrário daquilo que o Senhor me falou. Porque ele vem na contramão, ele vem fora do nosso entendimento, ele vem fora do nosso alcance para que o nome dele venha a ser Ele glorificado, vem né? desgravitacionando, né? Exatamente. E quem pode fazer isso? Porque até no Egito, quando Moisés foi mostrar as pragas e mostrar sobre o poder do Senhor, os magos faziam as mesmas magias, só que eles só poderiam fazer, não podia desfazer. E o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Coisa linda, né? A gente começa a conhecer verdadeiramente, se aprofundar mais, ter uma intimidade maior com o Senhor, a gente consegue ver as maravilhas e quão grande ele é, né? Como ele é detalhista, como ele é perfeito em tudo que ele faz, né? A perfeição de Deus, assim, ela. E se aperfeiçoa a cada dia, né? Detalhes. Eu falo que a riqueza dos detalhes de Deus é algo profundo. Porque eu digo e aprendi também que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Sim. É nas mínimas coisas que temos o poder de Deus. Talvez para você, uma coisa que para mim é algo muito grande e para você é pequeno, é um detalhe. Então, tudo é uma riqueza de detalhes. Tudo eu vejo a mão de Deus, tudo eu vejo a proteção de Deus, tudo eu vejo o quanto o Senhor foi bom, e quanto a misericórdia, e quanto a graça tem nos alcançado todos os dias de maneira excepcional. Mas que para que tudo isso aconteça, a gente temos que se permitir também. Se posicionar. Porque muitas das vezes a gente quer viver o sobrenatural do Senhor, mas a gente não se permite, porque a gente acha que a gente não como pode dizer a palavra? Capaz, né? Não, que a gente não tem que estar passando por aquilo. A gente não é Exato, merecedor sim, de estar passando por aquilo. Entendeu? E o Senhor, ele sabe o porquê e como tratar com cada um, né? Porque às vezes aquilo que você está passando hoje, você vê como um fim, você vê como como se Deus não te amasse, mas lá na frente é isso que vai te salvar, é isso que vai te colocar em lugares que você jamais imaginou pisar, né? Como foi assim com todos na Bíblia que a gente conhece, né? Teve que passar pelo deserto, teve que passar pela aprovação para ser aprovado, né? E todos tiveram uma palavra. Porque Lançada. quando Deus se encarrega, ele dá uma palavra. E quando ele dá uma palavra, ele se encarrega. Sim. Quando a palavra vem dele, ele se encarrega, né? Tudo. E tudo vai bem. Tudo vai ficar bem. Ele que
entende o processo, assume a palavra, aceita a palavra que o Senhor deu, vive o propósito. É fácil. Não é fácil. Porque o inimigo vem todo momento para tentar te desconstruir daquilo que o Senhor tem falado para você, né? E Ele quer aí, andar lado a lado conosco, né? e como Porque eu ele falei, sabe que a presença e ele anda. te apresenta coisas semelhantes ao que o Senhor pode te oferecer. Para te tirar Na verdadeiramente do verdade, os foco, né? pratos, talvez os pratos sejam até mais bonitos que aquilo que o Senhor vai te apresentar, porque o Senhor não vai te revelar tudo só. E o inimigo Exatamente. quer te entregar o maior. Ele quer te mostrar além daquilo que os seus olhos ir além. Só que o Senhor vai te dando ali, passo a passo. Você vai buscando e o Senhor vai te entregando. E igual eu falo, é pista de tesouros, né? É como diz, né? Ele é o nosso pai. O pai, quando pega uma criança e vai ensinar ela a andar, ele tem toda a calma, paciência, ele vibra com cada passo que a criança dá, né? E é Sim. assim a gente com o Senhor, né? Só que a gente não, né? Já quer sair correndo. Quer sair correndo, quer o final, já quer. A criança também, né? Quando ela tá ali aprendendo, ela já quer. Algumas crianças já querem sair correndo, e o pai tá ali atrás, a criança também, até a criança aprender que ela precisa, né, se firmar para poder dar os próximos passos. É igual andar de bicicleta, né? Quando eu fui aprender a andar de bicicleta a primeira vez, antes de começar a andar de bicicleta, eu já tava com medo. E às vezes quando o Senhor nos dá esse lugar, né, esse espaço que nós estamos aqui hoje, estar aqui, antes de chegar aqui eu já estava com medo. Só que o Senhor falou, experimenta, sobe no banco Exatamente. primeiro e dá, né, e vai, dá o primeiro passo. Esse o ponto, né? É o medo do novo, né? Você tem medo de viver coisas novas, né? Você quer ficar ali onde que você sabe que você consegue pisar. Só que quando o pai te chama você na beira da piscina, você consegue pular. E a gente tem que ter essa confiança do Senhor. Se é Ele que está nos enviando, Sim. Ele se responsabiliza, né? Sim. Esse dia eu escutei algo bem interessante que falou que a fé é semelhante como andar de bicicleta. Se você está pedalando, ela está ativa, ela está indo. Mas se você para de pedalar, ela para. E você cai. Então, a gente tem que estar constantemente pedalando, independente da velocidade. Né? Porque andar com o Senhor nem sempre vai ser andar rápido, E andar de chegar. bicicleta você se sente cansado, porque cansa, né? A caminhada ela cansa, a caminhada ela não é fácil. Você tá ali pedalando, 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 é a fé. Só que a fé ela cansa, a fé ela se abala. Passa por algumas situações, muitas das vezes, que faz nos duvidar quem é o Senhor, de que o Senhor pode fazer. Muitas das vezes a gente acaba esquecendo quem é o Porque a dono da gente acaba promessa. olhando para a circunstância, né? Sim. A gente não olha para a palavra. A gente não olha para quem lançou a palavra. A gente olha para a circunstância. E é igual o povo do deserto, né? Se esqueceu das coisas que o Senhor já tinha feito. E muitas das vezes erra o alvo, né? A gente quer olhar para trás e o alvo tá lá, para seguir em frente, para ir para a terra prometida, para seguir na direção. Muitas das vezes Deus está nos tirando de uma terra, está nos livrando, está nos poupando. Muitas das vezes a gente olha para trás, E assim murmura como ainda. a mulher de Ló. E não quis viver o novo. Por mais que via que aquela situação não estava agradável, Sim, não queria sair dali. E achou mais confortável ficar ali. Porque ela recebeu a palavra, mas o coração dela estava preso no velho. às vezes o Senhor ele nos dá ele deixa, né? Na verdade, eu acredito que o Senhor deixa a gente decidir. Deixa não, acredito não, ele deixa nós decidirmos aquilo que nós queremos. Temos liberdade para isso. Eu acredito, tá, aqui porque assim, ele quer verdadeiramente ver onde está o nosso coração. Exatamente. A mulher de Ló, ele deu uma escolha. E ela mostrou onde estava o coração dela. Por mais que não fosse as coisas boas. Assim como o povo do deserto, que quando o Senhor tirou, deu coluna de fogo, deu coluna de vento, estava dando maná, eles murmuraram que queria voltar a comer pepino.
né? E muitas das vezes a gente pede para Deus fazer o novo na nossa vida, mas quando o Senhor começa a fazer o novo, a gente começa a murmurar porque não está de acordo ao nosso conforto, aquilo que a gente Exatamente. queria. Só que muitas das vezes nós pedimos para viver o novo e o novo que nós queremos não é o novo. Às vezes Deus quer nos dar um outro caminho, uma outra direção, né? Um outro material, um outro instrumento. E nós estamos vivendo um novo, só que nós não entendemos que nós Deus, Porque Deus quer ver o nosso novo, o né? nosso novo. Aquilo, a gente quer do Senhor aquilo que a gente acha que Ele tem que fazer da maneira que a gente Exato. tem que fazer e no tempo que a gente acha que tem que ser. Mas Ele é perfeito porque Ele vê à frente, né? Ele é onisciente, Ele vai além, onipotente. exato. E Ele nos projetou. Ele Sim. nos criou. Ele sabe Ele do que sabe da nós limitação de precisamos. cada um. Ele sabe do que a gente passa. Até mesmo porque quando Jesus veio à Terra, Ele veio simplesmente para passar e mostrar o caminho. O que a gente tinha que passar. Porque a segunda vinda dele vai ser para nos levar. Mas a primeira era para nos ensinar o tipo de cristão que a gente tínhamos que ser. Que a gente ia Jesus veio passar todo tempo para e ensinar, tinha né? que suportar. E que a Sim. gente conseguiria. Só que ele nos deixou bem claro que neste caminhar ele estaria conosco até o último dia, né? Tem hora que a gente se esquece disso, né? Não lembra que Jesus está vindo, está voltando a todo tempo, mas estão aí e que ele anseia encontrar, né, uma igreja pronta. Às vezes a gente sente até medo de falar da volta de Jesus, porque as nossas vidas não estão diante, né? A gente deixa se corromper muito com as coisas dias, né? Como disse, o mundo já é do maligno, né? Ele já opera. E hoje a gente consegue ver mais as claras, né? Isso acontecendo. E qual tem sido o nosso posicionamento? Como a gente tem se comportado diante de tudo isso? O Senhor tem sido, né? Ele tem sido mesmo, né? Como a gente tem sido para ele. Porque Exatamente. ele não muda. Quem muda é a gente, né? Ele tá ali sempre de braços abertos, né? Para nos receber, para nos direcionar. Mas como a gente tem chegado até ele? Essa é a gente tem questão. enxergado Jesus, né, nas nossas vidas. Nós estamos falando da forma que nós enxergamos a Deus e também aqui nós não podemos, né, dizer que nós falhamos também, né? Sim, somos E que- falhos pecadores E todo que dia. nós a todo tempo estamos ali na busca para que a gente possa viver gradativamente uma vida melhor, uma vida constante com Deus, constante de oração, constante de jejum, constante de busca. E é algo constante mesmo, é igual a água, igual escovar o dente, igual pentear o cabelo. Buscar Jesus é constante. E tem que virar uma rotina. Exatamente. É uma rotina, né? Não E tem como que a gente virar. estava falando que no começo, né, que a gente começamos aqui a nossa conversa hoje, a gente falou que é difícil, mas a gente quer mostrar que é possível, Sim, né? sim. A gente está mostrando realmente o que acontece no nosso dia a dia. Nosso Mas a gente entende também que, e como a gente estava falando no começo, né, tá, que não é fácil, né, conciliar tudo isso, o nosso dia a dia, com tudo que o mundo hoje está oferecendo, para viver o propósito e o chamado do Senhor. Mas a gente estamos aqui para dizer que isso é possível, né? E o que o nosso programa tá com tudo. Pode acontecer de tudo. Exatamente. E nós estamos prontas para tudo, para todas as experiências que Deus vai nos trazer. E eu acredito que nós viveremos muitas experiências. Sim. E eu peço para Deus para que nós possamos viver essas experiências. Que as pessoas possam acessar, assistir os vídeos, estar conosco. E juntos nós podemos alcançar o alvo. Qual que é o nosso alvo e qual que é o propósito de tudo isso aqui? Salvação, né? Vidas. Sim. Elas veio se identificar, né? Exato. Foi que nem eu falei, saber que é possível. Você Sim. sendo mãe, você sendo estudante, você trabalhando fora. Sim. E mesmo assim, vivendo os propósitos do Senhor. Porque
se a gente for parar para contar aqui, né? Eu tenho muitas experiências com Deus e não abro mão. E eu acho que isso é um alimento que me faz caminhar e prosseguir cada vez Sim. mais e querer mais se achegar ao Senhor, né? Olhar o testemunho do outro é muito bom, mas olhar o nosso testemunho, aquilo que Sim. nós estamos gerando todos os dias é gratificante. E saber que todo o nosso testemunho tem, né, Deus, Jesus é o centro de todas as coisas. Só conta tem testemunho quem se permite passar pelo propósito, né? Exatamente. Tem que se permitir passar pelo propósito para você ter o seu testemunho. Porque é fácil falar da Bíblia, né? É fácil falar o que seu vizinho passou. Sim. Mas e A o grama que do vizinho, você e passou? o que- E que Deus já fez na sua vida? É tão importante compartilhar, né? Acho que o falar, vir aqui, sentar, estar juntos é muito importante. Sim. Muito importante a gente mostrar o que Deus tem feito e também o que Deus não tem feito. Sim. Porque muitas vezes nós não queremos falar, né? Nós queremos, muitas das vezes, uma coisa material tão grande e muitas das vezes o não do Senhor é não. E não tem O resposta. não do Senhor é um livramento, às vezes, Exatamente. né? E a gente não entendemos, né? O não é o fim. O Senhor fala não e nós ficamos questionando. Eu tenho aprendido que o não, Deus fala não. Tem um propósito em cima desse não. Nada é por acaso, né? Sabe que o não do Senhor às vezes não é o tempo. Você me falando disso, me veio algo à memória agora. Esse dia também eu estava refletindo aonde vai passar ali na primeiro milagre de Jesus, né? Que foi na festa de casamento, Sim. quando Jesus transformou a água em vinho, né? E tinha acabado o vinho, e a gente sabe que naquele tempo, naquela cultura, se acabasse o vinho, a família era taxada, né? Era mal vista, porque Sim. ia dizer que acabou a alegria, né? Daquela comunhão que não tinha nem começado Sim. ainda. E vendo isso, a mãe de Jesus chega até Jesus e pede para ele fazer algo diante daquela situação, né? E aí ele vira para ela e fala assim: o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabe exatamente para se posicionar diante. Por mais que aos nossos olhos parece que tá, né, tudo fora do lugar, tá tudo acabado, tudo, ele sabe o momento certo e a hora certa de fazer. E a gente tá Então, lá quando às puxando o vezes ele cabelo. ele não fez, não é porque ele não quer fazer, ou a gente não merece, porque não é o tempo. Exato. A gente não tá preparado. E ele chega. E aí e ele, quando ele faz o melhor, né? Porque foi o melhor vinho servido. É coisa linda que Deus faz, né? A gente para assim mesmo para analisar e ver as coisas tão grandiosas que o Senhor acaba fazendo, né? É sobrenatural. Ele chegou naquela palavra. É uma palavra. Ele só precisa lançar uma palavra. E eu acredito que ele tem lançado, né? Não só na minha vida, como na sua vida, como na vida, né, delas que estão em casa. Mas você tem prestado atenção naquilo que o Senhor tem te falado, a palavra que ele tem te lançado? Porque para a gente viver esta palavra, a gente tem que estar na rota. Não adianta ele lançar a palavra e você não estar em posicionamento. Você não entender, né? O Senhor Às vezes a gente até não entende, né? O Senhor fala na palavra dele o que ele fala hoje, a gente vai entender só amanhã. Só amanhã. Entendeu? Mas eu digo de você estar disponível para viver aquilo que o Senhor está te falando. Você crê que o Senhor verdadeiramente pode fazer isso? Mudar, libertar, restaurar, salvar, curar. Porque para ele nada é impossível. Gabriel falta muito. O Senhor é fiel. Todo tempo. Deus é bom. Ele é a nossa fortaleza. E assim, e na sua escola, tá? Como você tem
lidado, né, com a sua vida cristã e com a sua vida, porque nem todos os lugares, né, a gente sabe que tem cristão, mas nem todos os lugares a gente vê que às vezes é bem aceito, né? Sim. Boa pergunta. Na faculdade, ainda mais na faculdade de psicologia, onde são muitas teorias, muitos filósofos, cada um com a sua abordagem, cada um com a sua forma de compreender o humano, né? E não é fácil. Acho que estar no ambiente onde cada um tem a sua religião, onde cada pessoa tem a sua opinião, onde cada pessoa tem o seu método de se posicionar, talvez essa é a palavra, você também precisa se posicionar. E muitas das vezes nós, como cristãos, não queremos nos posicionar. A gente fica muito retraída, a gente fica com medo das pessoas, né, nos taxarem, fica com medo das pessoas falar, lá vem a crente, lá vem assim, lá vem Até a mesmo porque pessoa. são jovens, né? E o mundo tá Exatamente. oferecendo muitas coisas atrativas para os jovens. Então, Sim. se você é uma jovem que não participa daquilo que eles estão vivendo, Você você é é careta, maluca, né? você é Caxias, você é antiga, né? E eu acredito que eu tenho me posicionado muito bem. Desde quando eu iniciei essa faculdade, eu deixei muito bem claro aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou, e nós podemos ser amigos, né? E eu falo para o meu ciclo ali da faculdade, nós podemos ser amigos, nós vamos se respeitar. Eu respeito as escolhas deles, respeito as minhas escolhas, e quando eles vão pro bar, eu venho para casa. E muitas das vezes, de quinta-feira, eram os dias que nós não tínhamos tantas aulas e tava todo mundo ali agitado para ir pro final de semana. E eu, não, vai lá, vai com Deus, eu te acompanho. Amém, amém. Onde você vai? Vou pra igreja. Então são escolhas. E chegava na outra semana, tava todo mundo conversando, tava todo mundo bem, né? Olha, eu não vou no bar, mas a gente pode ir na cantina, tomar uma coca, comer um salgado e conversar da vida, conversar dos nossos problemas, dos nossos conflitos. E ali cada um tá contando a sua rotina, mas sempre tendo a posição de quem eu sou, É que a gente fala, né? de Uma quem eu sirvo. identidade, né? A gente não Sim, a pode minha identidade sempre real se ali. esquecer disso, né? Exatamente. Quem verdadeiramente a gente somos, quem a Sim, gente serve, né? Não é as pessoas nem o mundo que tem que taxar isso exato. sobre nós, né? E nós podemos conviver, podemos mostrar quem Deus é mediante a todas as coisas. Sim, Sabe que porque não tá fácil. Falar de Jesus hoje é muito difícil e nós entendemos. A mídia nos mostra todos os dias, em todos os lados. Acho que todas as religiões, né? Cada um tem a sua religião muito forte. Mas quando nós temos uma posição diferente, eu acho que chega um certo tempo que você não precisa nem cobrar o respeito às pessoas, automaticamente já vê você diferente, né? sim, Já sabe quem você é. Então, se seu amigo tá ali fumando, não vou fumar do seu lado, né? Por respeito a você, sai do ambiente, depois volta e nada muda. Acho que eu tenho vivido muitos relacionamentos assim, com pessoas que não são cristãs, mas pessoas que encontram, né, Jesus em mim, sabem quem Jesus me representa, e quando elas estão fazendo alguma coisa que talvez, né, para mim, porque eu tenho que dizer que é para mim, e é errado, essa pessoa já tem um comportamento totalmente diferente, né, a todo tempo. E talvez ela também saiba que é errado, né? Mas, e eu acredito também que hoje os jovens estão muito divididos, né? sim, a Porque visão é eles muito querem uma grande. aceitação, eles querem A todo ser tempo. descolados e eles acham que se eles preferir, né, servir a Jesus, eles vão estar perdendo muita coisa, né? Eles vão vivendo uma vida de tristeza, muito pelo contrário, né? Com Jesus haverá de ambos, né? Mas tem de bom ânimo. E eu falo, eu sou jovem, solteira, ainda não tenho filhos, tenho muita experiência para viver, mas é maravilhoso poder acordar todos os dias e dizer que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, eu escolhi o Senhor.
É poder dizer que eu tenho construído a minha vida ali diante do Senhor e que não é fácil, mas de que todas as vezes que eu precisei do Senhor, Ele estava lá. E o bem legal, assim, eu que te conheço um pouco mais profundo, de saber, né? E você está fazendo a psicologia agora, mas antes disso, você já trabalhava com jovens, né? Sim! Como que é engraçado, como que Deus vem trabalhando, criando algo na sua vida, te estruturando de uma maneira, né? Porque Ele te deu jovens, né? Para você trabalhar, para você entender um pouco deste mundo, você sendo jovem, Sim. né? E conhecer outros jovens e agora te levar para psicologia, né? Para um entendimento mais profundo, né? Eu acredito também para poder te usar muito, né? Nessa faixa etária de idade, nesses lugares, né? Porque o Senhor, ele nos coloca em lugares, né? Ele nos planta em lugares onde ele tem propósito, né? Eu acredito que ele está te plantando dentro dessa faculdade também, né? Para ser um diferencial, para levar algo diferente, né? É muito interessante isso E também, eu né? creio creio que o Senhor chamou sim, nós podemos estar sim em todos os lugares, né? Na teologia, na psicologia, na pedagogia, na medicina, todos os lugares, porque Ele é o professor das profissões. Só existem as profissões porque Jesus. Nada vem de nós, né? Tudo Nada! vem E dele. O que todo seríamos conhecimento. nós sem ele, né? Exato. Às vezes a pessoa fala, eu fiz, eu consegui. Mas nada vem de ti. Todo conhecimento, toda cultura, tudo que você tem, veio dele, né? Eu aprendi uma frase uma vez, uma pessoa me disse uma frase que marcou muito a minha vida e talvez ela sempre falou essa frase. E ela disse que ela sempre tinha o costume de dizer para os filhos dela que os olhos do Senhor estarão sobre eles, aonde eles estiverem. E todas as vezes que eu estou na faculdade, no meu trabalho, eu sempre lembro desses olhos do Isso, Senhor ó, estarão sobre mim e sobre os meus isso é atos, né? muito bom. Porque eu, como mãe, vou falar algo para vocês, dividir algo com vocês aqui. Quando a minha filha vai sair para algum lugar, ou eu deixo ela na casa de algum amigo, alguma coisa, eu como mãe, eu falo para ela. Eu falo, você presta bem atenção no que você vai fazer, como você vai se comportar, porque eu não vou estar aqui, mas os olhos do Senhor estão, né? Sim. E o Senhor fala na palavra dele, né? A gente pode, preferível você querer fugir da mão do homem, mas não da mão de Deus. E acontece, né, Tati, alguns deslizes, às vezes a gente tem alguns comportamentos, né, totalmente diferentes daquilo que nós costumamos viver, mas a todo tempo o Espírito Santo tá ali, ei, ó, ele sempre tá mostrando, aquele que tá inconstante ali com o Espírito Santo, por mais que frio, né, porque a palavra do Senhor fala que nem frio, nem morno, né, Sim. você precisa estar aquecida ali, do Senhor. Mas o Espírito Santo ele tem um papel assim essencial. E quando Ele nós permitimos, né, a ouvir a voz dele, a estar sensível a ele, né, ele nos guia de um modo sobrenatural, né? É aquilo que era para ser normal, acaba sendo sobrenatural, né? Exato. E é aí onde que acontece as experiências, é aí onde que é o sobrenatural do Senhor, né? Propósito. Sim. E aquilo que nós estamos falando tanto de propósito, tanto de propósito, tanto de propósito. E é um propósito. A nossa vida é um propósito. 100%. Nós viemos por um propósito, né? E como o aqui. Senhor falou que aqui é uma passagem, a gente não pertencemos aqui. Veio num propósito, passar e ganhar almas, né? Fazer o ID. Em todo tempo, em todo lugar. E é exatamente isso que eu levo para minhas relações, estando na fala da faculdade, é entender que eu tô ali a todo tempo pegando o ID a toda criatura do Senhor.
Então, mas aí as pessoas acham, tá, que assim, para você pregar o ID, você tem que estar na igreja, em cima de um Não! altar, com um microfone, que você como mãe, como eu, dentro de casa, você não pode fazer o ID, ou que você na feira não pode fazer o ID, ou que você na Pode. faculdade não pode fazer o ID, que acha que ID são aquelas pessoas que pregam, né, Os que fala missionários, bonito, que é profetas. conhecedor da palavra da Bíblia inteira, né? E a gente vemos que não é isso. Vídeo é a todo momento. Acho que a todo momento nós estamos pregando, tá pregando ali sobre o Senhor e de pregar a toda criatura. É trazer as boas novas, né? A todo Falar momento. do Senhor, né? Isso já é uma pregação, né? A vida é uma pregação. Tem que ser, né? Sim, É, uma vez o nosso apóstolo nos falou que a nossa vida é uma carta viva, sim. né? Somos uma carta Nós viva. somos. É que a gente falou no começo, às vezes a gente tá alcançando vidas que a gente nem conhece. Como hoje, através da internet. Né? A gente Indo não a sabe quem lugares. está do outro lado, a gente não sabe o que a pessoa está passando, né? Mas eu Uhum. acredito que dessas palavras que a gente tem falado aqui, alguma coisa serviu para ela, alguma coisa Se ela já uma, né? passou, né? Se uma pessoa entender o propósito, tá feito. Se uma pessoa entender a mesa, a comunhão da mesa, se uma pessoa entender durante as nossas programações qual que é o nosso alvo, que as vidas, que as almas, tá feito. É porque é que a gente não tá para falar que ninguém é melhor e nem E pior do que sim, ninguém, mas que há um caminho que possa se exatamente. viver melhor, né? Exatamente. Como você disse que no mundo o Senhor falou que a gente teria aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo. E quem pode ter bom ânimo? Quem está andando com Cristo. Com Cristo. Porque sabe que você vai passar por aquilo ali, Sim, porque Ele está contigo. sim, Você não está só, né? Porque muitas das vezes a gente está rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo se sentindo sozinha, se sentindo vazia. a todo tempo. Tem pessoas que vivem assim, estão rodeadas de pessoas, têm filhos, marido, uma condição financeira muito boa, só que a pessoa não entende por que ela sente vazio. E muitas das vezes, falando de mim ou de experiências próprias, eu achava que ter dinheiro, muitas das vezes, ou ter uma roupa muito bonita, ia preencher um lado. Só o Senhor podia preencher espaços na minha vida. Só o Senhor podia me entender. Só o Senhor podia fazer por mim. É que a gente quer recorrer para coisas materiais, né? Exatamente. A gente quer recorrer para amigos, antes mesmo de recorrer para eles, Amigos saber são bons. A palavra fala que os amigos que levantaram para que Jesus pudesse ver ele, o paralítico, o né? paralítico. Amigos são extremamente importantes e você está do lado de pessoas que te edifiquem, certamente o Senhor vai te enxergar, porque só viu aquele por conta da estratégia dos amigos e por isso é muito pessoas. Que esteja na mesma visão, Na né? mesma No mesmo visão, no mesmo propósito. propósito. Porque também tem amigos que, né, na sua frente é uma coisa e por trás é outra Sim, e serve só para te levar mais pro buraco, né? sim, Mas a gente temos que pedir a todo tempo que o Senhor venha apresentar os amigos dele para nós, né? exato. Quando a gente estiver mais cansado, mais fraco, desanimado, a gente tem pessoas, né, que com uma palavra, um abraço, né, vai nos posicionar de novo, vai nos fortalecer, E nós né? estamos aqui como amigas. Sim, já passamos bastante coisa Muitas juntos, né? coisas. Muitas coisas. É claro que erramos, enfrentamos lutas diferentes, mas estar com pessoas certas. Somos seres humanos, né? Sim. E o mais importante não é você é você parar, eu acho, né? Você pode cansar, você pode querer descansar um pouco, mas o pior de tudo é você querer desistir.
E o Senhor fala que ele não tem com aquele que retrocede, né? Aquele que tira a mão do arado, né? Bom, somos falhos, somos seres humanos, temos falhas, temos imperfeições, a gente cansa, né? Mas o importante é a gente não desistir. Você não desistir é pra minha inspiração. Eu fico firme em você. Bem, se você continuar, estamos aqui. Vamos estar no próximo programa também. Sim. E com vocês aí também, se não desistir de nós. Não desiste de nós. Estaremos aqui trocando mais experiências. Obrigado por nos assistir. Obrigada por estar nesse tempo de mesa, nesse tempo de comunhão, nessa pequena troca, porque eu acho que é só o início. Não, sim. E eu acredito que na maneira que a gente for crescendo, vocês aí em casa também vão crescendo, né? Porque a gente vai amadurecendo mais, né? Como a gente falou que isso aqui para nós é novo, né? Eu nunca participei de um programa. Não, gente, eu vou dizer para vocês, eu sou tímida, não parece. Mas sou. Eu também, então, extremamente tímida, extremamente nervosa, mas é normal. O novo, ele assusta. Está sendo muito desafiador para mim estar aqui hoje. Mas é por causa dele. Né? É um propósito. É por causa dele e eu me permiti a romper diante daquilo que o Senhor já tem pronto, né, para nossa vida. Porque o Senhor, quando ele tem algo na sua vida, tá? Ele não vai olhar para você e falar assim, hoje ela se comportou assim, ela se comportou assada, então ela vai merecer isso. Não. O que ele tem para sua vida, ele já tem pronto. Já está pronto. Ele só está preparando você para usufruir daquilo que ele já preparou. Sim. E certamente então eu creio que esse tempo aqui, tanto nós quanto vocês aí em casa, o Senhor já tinha escrito esse dia. Sim. Já tinha preparado esse dia. Né? Então tá sendo um tempo para nós, novo para nós e novo para vocês. E contamos com vocês, né? Para nos ajudar a crescer também e amadurecer diante desse novo tempo que o Senhor está proporcionando para as nossas vidas. Obrigado por estar conosco.